estamos aí à porta do novo ano e eu creio que talvez você já tenha feito as suas resoluções de ano novo, mas eu queria partir de um outro pressuposto. Tá aqui, linda, obrigada, viu? E ao invés de fazermos resoluções, que nós possamos criar novos hábitos, que são diferentes. De eu criar uma meta, de eu criar algo novo. E para a gente começar então, e aqui a primeira recomendação a partir de hoje, é para que a gente permaneça. Eu quero ler um texto que está em João 15, do 1 ao 8, para a nossa reflexão nesse sentido. Que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos e assim mostrarão que são meus discípulos. Palavras do Senhor. O nosso texto ele está localizado no discurso de despedida de Jesus, que começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 16 do Evangelho de João. João relata aqui os últimos momentos de Jesus com seus discípulos com uma preocupação: a continuidade da existência da comunidade de discípulos no mundo. São palavras de despedida, mas também de consolo e encorajamento. Afinal, o mundo logo mais não veria o Mestre, mas Jesus pretendia deixar os seus discípulos com a missão e não abandoná-los. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século, é um dos últimos para ser escrito. Para o seu autor era importante mostrar para a comunidade cristã da sua época que Jesus não havia esquecido aquela comunidade no mundo hostil. E diante da ausência corporal de Jesus, as pessoas cristãs elas podiam confiar na sua presença no seu meio, junto à comunidade, através do Espírito Santo, o Consolador que tinha vindo e que agora habitava no meio da comunidade. O primeiro e último versículo aqui que a gente leu são molduras que apontam para o grande agricultor, que é Deus Pai, que é responsável então por plantar a videira e os seus frutos para a sua glória. Jesus é a videira verdadeira, pois Deus já havia plantado uma videira anterior, que foi Israel. A videira ou vinha que a gente tem aqui é uma imagem usada para representar então o povo de Israel. E os profetas Isaías, Jeremias, eles anunciaram o juízo de Deus sobre o seu povo, sobre a antiga videira. O opressor de outros povos, de outros povos sobre Israel, comparava e dizia, os profetas, que eles viriam e arrasariam a videira, que era Israel, que iriam pisoteá-la. Só que Israel acabou e isso foi feito com Jesus então, que agora é a verdadeira videira. Não é mais um povo, é o próprio Deus que toma para si a prerrogativa de videira. Os profetas testemunharam que a videira Israel, então a antiga videira, trouxe decepção ao seu agricultor.
Apesar de ser plantada com ramos bem escolhidos e de todo o cuidado e dedicação do seu agricultor, a videira não frutificou como Deus desejava. Porém, em Cristo, Deus dá início a uma nova vinha. Cristo agora é a videira. Ao enviar o seu Filho Jesus ao mundo, Ele proporciona o surgimento de uma comunidade ao seu redor, que pode produzir frutos não por si mesma, mas porque está na videira verdadeira, que é Cristo. A videira não é mais o povo, mas é Jesus. Nesse sentido, o que sustenta os ramos é a própria ação de Deus no seu Filho e não mais a ação humana de um povo que tinha que cumprir uma lei, que tinha que cumprir uma regra. O cuidado do agricultor para a sua videira acontece através da limpeza dos ramos produtivos e da poda dos improdutivos. É o próprio Deus quem faz isso. E esse é um dos textos que a gente encontra os famosos "Eu sou de Jesus", né? O verso 1 e o 5, a gente tem o que eu lembro até hoje dos professores de grego e seminários, ego eimi, que em grego é "eu sou", que são chaves, né, para a gente ler o Evangelho de João. E através então desses "eu sou", Jesus se autoproclama, ele responde à pergunta sobre quem ele é, sobre o que significa crer nele e o que deve se esperar quando se crer nele. E tais sentenças são como evangelhos, mini-evangelhos dentro do Evangelho de João. E eu até coloquei, pode passar aí, ó. Seria um mini-evangelho dentro do Evangelho, que seria a estrutura de todo o Evangelho. Uma apresentação, uma palavra metafórica, um convite e uma promessa. Se você ler o Evangelho de João, você vai perceber isso. Então ele se apresenta, "eu sou", a palavra metafórica, a videira verdadeira. E o convite, o que permanecer em mim e eu nele, tem uma promessa. Este produz muito fruto. Então, quando a gente vê no versículo 2, fica claro essa ligação entre o ramo e a videira, que não isenta a questão da limpeza. É muito importante pensar nisso, porque a limpeza ou poda dos ramos tem como finalidade o quê? A produção. Quem já cuidou de fruta, de árvore, quem gosta de jardinagem, sabe que quando chega uma hora que se você não poda, para de produzir, para de dar fruto, para de dar flor, a planta dá aquela, Alice, não vai, você tem que podar. O fato é que o vínculo com Cristo aqui, ele é vital para a pessoa cristã. Nesse sentido, esse é o nosso convite para 2025. Porque a gente pode buscar em vários lugares, ter várias opções, mas não existe nada que substitui esse vínculo. Porque às vezes nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldade, a gente vai ser podado. Quantos planos nós não fizemos e Deus vem e poda? E às vezes a gente nem entende por quê, mas o fato é que se o agricultor está podando e ele está cuidando, é para produzir. E se eu permaneço nele, eu creio que tudo vem dele, para a honra e glória dele, para que eu possa produzir frutos que sejam agradáveis a ele, porque ele é a videira. Dele vem então toda a força e toda a ação. Aqui a gente tem nas palavras e ações de Jesus o próprio Pai sendo revelado. E estar ligado a Cristo, a videira, é o mesmo que estar ligado ao Pai. E aqui o verbo permanecer expressa a dimensão ética de comunhão com Deus e com Cristo, pois permanecer em Deus, permanecer em Cristo implica permanecer no amor e produzir frutos, que é a expressão usada aqui então nesse trecho do Evangelho. E aqui eu queria pensar com você, já que então o convite é para que a gente permaneça, eu acho interessante como a língua é maravilhosa, né? Tanto o grego está muito mais próximo do português e o verbo imperativo no grego é o mesmo que no português. O verbo imperativo é uma ordem, não é uma opção.
Jesus diz aqui no original, o verbo permanecer, também no imperativo, como está no português, permaneça. As palavras de Jesus que purificam e que devem permanecer nos discípulos e nas discípulas de Jesus, resumem no chamado de amar uns aos outros, que é o que a gente vê que o João vai desenrolar, né? Desenrolou, que aqui a gente já está no final, quase no final do Evangelho, e isso perpassa todo o discurso de despedida de Jesus. Então, permaneça em mim, desde do lava-pés, né, que é um modelo, invocação para o serviço que a gente tem em Cristo, até a instrução do novo mandamento, até a promessa de que viria um Consolador, que Jesus não estaria presente fisicamente, mas que ele enviaria o Consolador para ficar com aquele povo. Então, a base para esse chamado é o amor que o Pai tem pelo Filho e este pelos seus. Então, o verbo permanecer é a palavra-chave para nós, e é o que eu queria refletir e que a gente saia daqui lembrando disso. Permanecer no Senhor, enquanto que a palavra-chave, ela é a sequência, né, do permanecer, é o amor, é permanecer em amor para viver a verdadeira. Permanecer em mim, permanecer em vocês. Quando isso acontece, a pessoa que crê, ela produz muito fruto. E permanecer em Jesus é a possibilidade que só acontece por meio da fé. Não tem outra forma. Por isso que permanecer em Cristo, e por isso que ele afirma aí que aquele que permanece já está limpo. Porque Cristo perdoou os nossos pecados. E estando em Cristo, nós somos perdoados, nós somos levados a uma vida de santidade, de busca de ser realmente alguém melhor. Não porque, eu quero ser alguém melhor porque eu quero. Não, porque a nossa referência é Cristo. Então não é que a gente simplesmente quer ser alguém melhor, ter um ano melhor, porque a gente quer usufruir disso. E aí aqui que está o ponto que eu queria pensar com você. Não é mais uma resolução, é um modo de vida. É viver para que eu me pareça mais com Cristo. Permanecer nele é buscar ser mais parecido com Ele. E ser mais parecido com Ele implica em ser alguém diferente. Em ser alguém que as pessoas olhem e vejam Cristo. E a gente pensa, né, que ficar nele e frutificar, talvez a gente não se dê conta dos frutos. Mas o fruto de permanecer está na nossa vida, está nos nossos ministérios. E aqui a gente pensa muito só no pastor, na pastora, no ministério ordenado, nos presbíteros e presbíteras, mas eu queria que você olhasse para a sua vida. Você também tem um ministério, seja ele de oração, seja ele de consolo, seja ele de ajuda. Cada um de nós tem um chamado. E muitas vezes nós costumamos medir o nosso ministério, o sucesso dele, com algumas métricas que estão fora da palavra de Deus. Será que o meu ministério dá lucro? Será que o meu ministério é bem sucedido? Mas qual que é a métrica de ser bem sucedido? E o que Jesus nos convida a pensar aqui é que a gente olhe para Ele. Ele é a referência de um ministério bem sucedido. E aí, Ele foi para a cruz. E Ele morreu. E Ele ressuscitou. E Ele está sentado à direita de Deus Pai. E a referência é o quê? De sucesso. Estar na presença de Deus. Essa tem que ser a nossa referência. De tudo aquilo que a gente fizer, que os nossos frutos reflitam estar na presença de Deus. São frutos de misericórdia, de graça, de bondade, de amor, ou não? É isso que a gente, essa deve ser a nossa métrica, e não a métrica do mundo lá fora. Então, permanecer em Jesus é acolher a sua palavra, acolher o seu exemplo e procurar colocá-los em prática. É permanecendo em Cristo que nós, como discípulos e discípulas, produziremos os frutos que são do agrado de Deus, que louvam, que bendizem, que fazem a sua vontade. É a seiva do amor que une Jesus a nós e
que cria em nós e através de nós e nas nossas vidas laços. Laços entre as pessoas, laços de fraternidade. As pessoas podem contar com você. Laços de afeto, laços de solidariedade, laços que comunicam graça. Será que quando a pessoa mais precisar, ela vai lembrar de você? Nossa, eu vou chamar o fulano para orar comigo, orar por mim. Que nós possamos permanecer firme em Jesus em 2025, porque permanecer nele é a certeza que os frutos virão. Se ele é a videira verdadeira, se ele alimenta os seus ramos, não tem outra questão. E quanto à questão que eu comentei, né, da poda, às vezes a gente fica tão preocupado, né? Mas lembre-se que Deus é o agricultor, é Ele quem poda, é Ele quem disciplina, é Ele quem tacando fogo se precisar, e não nós. Então, nesse sentido, né, a gente sempre fala, quem sou eu para julgar? Realmente, quem somos nós para julgar? Na mesma medida, também seremos. Então, antes da gente pensar, né, em lançar as pessoas no inferno, lembre-se que o juízo pertence ao Senhor e não a nós. O querer ser igual a Deus coloca em risco a vida de todos os ramos em uma comunidade. Então, nesse sentido, da mesma forma, a união com a videira é o que traz para nós uma vida saudável em comunidade, uma vida saudável no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Sem o vínculo com a videira não vai ter fruto. Então, que a gente possa buscar isso, mas buscar assim, com muita vontade, com muita disposição. Vai ser fácil? Não. Porque o mundo nos apresenta inúmeras possibilidades de sucesso, de ministério, de possibilidade de ser cristão. Hoje eu fiz uma brincadeira, a gente estava aqui brincando, eu falei assim, mas se eu ganhar na Mega da Virada, agora o cristão pode fazer tudo o que quiser, inclusive jogar na Mega. Mas será que é isso mesmo? Se o nosso apoio, se o permanecer está em Cristo, dele vem o nosso sustento, dele vem a nossa força. Não vai ser jogando no tigrinho, não vai ser fazendo a novidade do momento que vai produzir fruto na nossa vida. É fruto de bênção, é fruto de trabalho, é fruto de honra, de glória. Que a palavra nos diz, né, que tudo aquilo que é bom, que é agradável, que seja realmente aquilo que as pessoas veem em nossas vidas. Que a gente espere confiantemente no Senhor, porque nele tudo se faz novo. Essa é a promessa que a gente tem. Porque no final, esse Cristo que está sentado à direita de Deus Pai, Ele vem para restaurar e ressignificar todas as coisas. E é nessa esperança que a gente vive, é nessa expectativa de que Ele vem. E Ele virá. E que a gente possa apresentar os nossos frutos diante do Senhor. Porque a gente permaneceu. Não porque a gente é fiel, porque a gente não é, mas porque Ele é fiel. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si o nosso pecado, e Ele pregou na cruz, e a preço de sangue nos comprou. E que a gente continue firme e forte no Senhor, para que nisso o nome do Senhor seja glorificado, e que a gente dê muito fruto. E é assim que a gente vai demonstrar que a gente é discípula de Cristo. E é assim que a gente vai testemunhar. Não adianta a gente querer enfiar a goela abaixo do Evangelho para as pessoas. É o Espírito Santo que convence. É Ele que transforma. A nós cabe o quê? Permanecer fiel. Permanecer nele. Porque Ele é fiel. Vou corrigir aqui. É por isso que a gente até tenta ser fiel, mas nem sempre a gente consegue. Realmente, nem sempre a gente consegue. Mas Ele é fiel e justo para nos salvar e nos fortalecer. E eu quero, antes de orar por você, você recebeu o papelzinho aqui. Nós vamos cantar uma canção, talvez você conheça,
E o convite é para que essa canção seja uma oração, porque já que permanecer depende um pouco de disposição, de força, também nem sempre vai ser fácil. Que você se renda ao Senhor para que você possa permanecer. Você coloca o seu coração, a sua vida. E durante essa canção, você pode trazer o seu pedido aqui nessa caixinha. Essa caixinha está lacrada, ninguém vai ler o seu pedido. Então, se você escrever alguma coisa aí com medo, pode reescrever, tá? E durante o ano, nós vamos orar pelos seus pedidos, por aquilo que você colocou aqui. E durante o ano também a gente vai deixar essa caixinha aqui. Se tiver alguma outra oração que você queira colocar, também você pode escrever e depositar aqui. Toda quarta-feira no nosso culto de oração a gente vai orar por esses pedidos. E que essa canção seja uma oração. Você pode trazer aqui, se você quiser também trazer a sua oferta, se você trouxe, fique à vontade também, o gasofilácio está aqui. E vamos cantar, vamos colocar ao Senhor na nossa vida nessa hora. Depois nós vamos orar então ao Senhor. Mais um ano se iniciando. E quem não fez a sua resolução de ano novo? Na verdade, todos gostamos de fazê-la, mas mantê-la é bem complicado. Quero convidar você a pensar de uma forma diferente, a organizar a sua mente para não fazer mais resoluções para o ano novo, mas sim criar uma regra de vida. Uma regra de vida contém rituais espirituais, relacionais e vocacionais necessários para sustentar a vida em Cristo, para o qual fomos chamados, e ela não muda muito ano após ano. Para quem não está familiarizado com isso, quero convidar você a participar conosco todos os domingos, às 9 horas da manhã, no nosso culto de adoração, para aprender um pouquinho mais como estabelecer e criar a sua própria regra de vida. Vem e vamos na Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, na rua Rui Barbosa, 10.074, na Vila Xavier. Espero por você!